Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nayara, esse é o primeiro vídeo do meu canal e do Clayton, que é esse moço aqui que tá aparecendo na foto, mas que não vai aparecer nesse vídeo e que tem um papel muito importante nessa história que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Nós abrimos a nossa loja em 2026 e ainda em 2026 nós estamos fechando a loja e eu vou trazer pra vocês aqui quais foram os motivos que tanto nos levaram a abrir, quanto os motivos que nos levaram a fechar. Então fiquem até o final, se inscrevam, curtam para nos ajudar, que vem muita coisa boa, muita experiência legal para vocês tirarem de aprendizado, para quem estiver pensando em abrir um negócio ainda em 2026, para quem está na dúvida sobre... Eu não vou abordar muito questões tributárias, né? Mas eu vou falar mais sobre a questão de estrutura, tanto a estrutura física, quanto a questão da estrutura econômica, principalmente no início da empresa. Bom, então, o início de tudo foi no ano de 2026, quando a gente resolveu abrir a nossa empresa. A gente já sempre teve a ideia de empreender em algum ramo. O Clayton, né? Este Clayton, ele, como eu falei pra vocês, ele tem um papel muito importante porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto na parte automotiva, seja na parte de carros e seja na parte de motos. Então, como a gente quis aproveitar todo esse conhecimento, toda a experiência que ele tem nesse ramo, nós seguimos um caminho que nos levasse exatamente a esse tipo de negócio. E aí foi então que surgiu a ideia da gente revender motos. A gente foi atrás de uma estrutura física, nós fomos atrás também de todas as regulamentações, enfim, tanto questão tributária, as próprias licenças que a gente precisaria ter em relação à prefeitura, aqui no nosso município, questões estaduais, enfim, né? A gente fez tudo certinho, conforme manda o manual. Mas a gente, ao longo do processo, tivemos uma sacada muito importante, que, querendo ou não, isso foi o que definiu o nosso futuro, tanto ainda dentro de 2026, quanto para o próximo ano de 2027. E aí, falando da questão do espaço, vou colocar um vídeo aqui agora, só para vocês conhecerem, então, como que era, aliás, como é, porque a gente ainda está em processo de fechamento, a nossa loja, o nosso espaço, onde a gente tem tanto a estrutura para fazer a revenda das motos, né, quanto a estrutura para estar fazendo ali a revisão delas. Não é uma estrutura 100% adaptada, mas a gente está num processo, então as adaptações elas foram feitas de forma um pouco devagar, por conta do investimento, né, que ele acaba sendo um pouquinho mais alto, mas a gente tinha uma estrutura legal para conseguir trabalhar e entregar um trabalho de excelência. Bom, então eu vou mostrar o espaço aqui pra vocês. Tem um pouco de ruído, porque a gente tá bem na beira da estrada aqui, né? A gente tem a avenida que passa aqui na frente. Eu vou mostrar também pra vocês, enfim, sobre a avenida. Que é, querendo ou não, uma região bem movimentada aqui onde a gente tá. Mas, enfim, é o espaço, então a gente tem esse primeiro espaço aqui, que seria como se fosse a porta de entrada, né? A gente tem a nossa loja, a gente faz as fotos. A gente tem alguns capacetes que a gente deixou em exposição aqui também. Fizemos alguns investimentos, né? Então teve investimento aqui nessa placa, teve investimento nesse cavalete que nós fizemos também. Aí teve investimento na nossa placa de frente de loja, que seria no caso essa placa aqui. A gente investiu nela também, tá? E aí aqui dentro, então a gente tem esse primeiro espaço. Temos esse segundo espaço também. A gente montou essa prateleira aqui para fazer a exposição de alguns itens, né? Que a gente estava vendendo. A gente tem algumas coisas aqui. Ainda aqui pra mostrar pra vocês. A gente tem uma coisa de luva, enfim, suporte celular. A gente já tem caixas aqui que a gente vai começar a organizar para mudança. Temos aqui atrás uns nichos onde a gente guarda algumas coisas, né? Algumas coisas de ferramentas e tal. Aqui atrás a gente construiu esse painel ripado pra gente, atrás ter um pouquinho mais de privacidade, né? Com alimentação e tal. Ali a gente tem um bebezinho comendo. E é isso. Esse é o espaço que a gente estava aí trabalhando nos últimos meses com, enfim, a venda, a divulgação das motos. Esse foi o vídeo, então esse foi o vídeo que eu gravei lá na loja para trazer aqui para vocês, para mostrar mais ou menos como era a estrutura. Era uma estrutura simples, nós não tínhamos muitas motos por conta do nosso investimento, que ele era bem curto, mas a gente tinha e a gente tem, né, tanto uma meta quanto um objetivo, um foco e uma vontade. Então eu acho que isso que é o mais importante, claro, sempre dando um passo de cada vez e com bastante cautela. Só fazendo um adendo aqui em relação às questões tributárias, para o nosso ramo, né, principalmente, dando mais ou menos uma visão geral de quem pensa em entrar para o ramo de motos, seja para questão de revenda de motos, ou quer incorporar uma oficina, algo nesse sentido que tenha tanto a prestação de serviços quanto a venda de produtos. É muito importante que vocês procurem, juntamente com a contabilidade de vocês, as regulamentações e licenças que precisam ser tiradas na cidade. Isso é a base do seu negócio. Nós, por exemplo, precisamos tirar o alvará sanitário, né, junto à prefeitura aqui do município. Nós tivemos o auxílio da contabilidade, que foi muito importante nesse processo. Tivemos que tirar também a licença do bombeiro, né, do espaço em si. Em questão de valores, a gente pagou em torno de R$ 1.100 cada uma das taxas, tanto para a taxa da prefeitura quanto para a taxa do bombeiro, foi em torno de R$ 1.100 cada um. E ainda a gente teria que tirar a licença ambiental, porque como
na nossa revenda, nós mesmos, o Clayton, no caso, quem faz a revisão das motos, e aí a gente tem a manipulação de óleo, de graxa, enfim, de resíduos que, querendo ou não, acabam contaminando o meio ambiente, a gente precisaria obrigatoriamente dessa licença licença ambiental, né? Então a gente teria mais um custo dessa licença ambiental aqui na nossa cidade. Ele está custando, em média, entre 1.600 a 1.800, mais ou menos em torno de uns salários e alguns quebrados. Em algumas cidades pode ser que custe um pouquinho mais ou menos, né? Mas aqui, na minha cidade, custa esse valor. Então teria mais esse custo para que o alvará sanitário final fosse liberado. E aí, passado os meses, né, depois de 4 meses de loja aberta, nós vendemos algumas motos, fizemos alguns negócios muito legais, pegamos com preços muito bons, conseguimos vender com preços muito bons, motos boas, vendemos para várias cidades diferentes do estado e, curiosamente, nós não vendemos para nenhuma pessoa da nossa cidade. Nós tivemos alguns interessados, mas não vendemos para nenhuma pessoa da nossa cidade. Aqui, na cidade onde nós moramos, no litoral, aqui de Santa Catarina, a competitividade, apesar da procura ser muito grande, a competitividade também é muito grande. Existem muitas lojas de moto. Então, a gente entendeu que a loja física, depois de todos esses meses, né, e desse compilado de insights que a gente conseguiu pegar ao longo do processo, que no fim a loja física era somente um gasto pra gente, porque nós tínhamos o aluguel, a gente, no fim, tem todas essas despesas, né, por questão de alvarás. Claro que a gente já tinha, enfim, pago o alvará da prefeitura, já tínhamos pago o alvará do bombeiro, ainda não tiramos o alvará ambiental, então a gente acabou não mexendo mais nisso pela questão da gente dar esse passo em fechar a empresa e fazer isso de forma virtual. Porque a maioria das motos, a maioria, digamos que na sua totalidade, elas foram vendidas de forma online. Então a gente vendeu para várias cidades aqui do estado, nós entregamos nas cidades do estado, as pessoas vieram até a nossa loja, só que ela foi mais como um ponto de apoio no sentido da gente receber as pessoas. Não foi a parte essencial. Definitivamente a parte essencial do nosso processo foi a internet, foi a divulgação de vídeos e principalmente o tráfego pago. Então foi isso que impulsionou a gente a conseguir vender, a gente ter uma constância. E aí foi assim que a gente percebeu que, né, que a estrutura física ela acabava se tornando um gasto pra gente. A gente tinha um aluguel e aí, né, as adaptações em relação a divulgação da loja, placas, enfim, né? Toda essa questão acaba gerando um custo muito alto. Então é importante que sempre, antes de você tomar a iniciativa de abrir um negócio com estrutura física, pense nesse ponto, vá atrás dos valores que vão ser investidos, né? Burocraticamente falando, que isso com certeza muda totalmente a sua visão de abrir um negócio. Mas, né, o fato da gente ter aberto a loja, ter passado por tudo que nós passamos e ter escolhido fechar ela de forma física e continuar de forma virtual, foi o fim do mundo pra gente isso, né? Ter que abrir e fechar a loja em poucos meses. Na verdade, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque a gente teve a experiência, né, tanto da compra quanto da venda. Nós tivemos a experiência do contato com o cliente, de entender como que funciona esse mercado, né? Como que é a procura, como que funcionam os valores. Enfim, sem dúvidas foi uma experiência que agregou bastante para os próximos passos que a gente pretende tomar no ano de 2027. Um ponto importante também que vale muito ser levado em consideração na hora de tomar alguma decisão no seu negócio é, sem sombra de dúvidas, o momento que a gente vive na nossa política economicamente falando, né? Principalmente economicamente falando. A gente acaba acompanhando bastante, enfim, né, os acontecimentos políticos e para 2027, então, a gente tem a nova reforma tributária, isso a longo prazo, né, mas já começando em janeiro de 2027, vai afetar muitas empresas, principalmente os pequenos negócios, então a gente tomou também a decisão baseado naquilo que, não digo possivelmente vai acontecer, porque a reforma tributária ela já é algo decidido, então ela vai ocorrer independente de como serão os rumos das eleições de outubro. Então é sempre bom a gente estar atento ao que vem, né, pela frente, para que a gente consiga tomar decisões sempre baseadas no melhor, tanto para a empresa quanto para a questão política e econômica do nosso país. E é isso, eu quis resumir de forma bem breve assim, a nossa história, trazer para vocês alguns pontos importantes que nos levaram, né, a fazer essa mudança de rota, mudar o nosso foco, mas a gente vai continuar com o nosso negócio, a nossa estratégia ela vai ser diferente agora, né, nós vamos mudar a estratégia para os próximos meses, para 2027, mas a gente está preparando um negócio muito legal. Eu vou trazer para vocês aqui em detalhes o que a gente vai fazer. O Clayton vai aparecer nos próximos vídeos, talvez não falando muito porque ele não gosta muito de falar, mas ele é uma pessoa excepcional naquilo que ele faz. Então vocês vão, quem quiser acompanhar a gente, eu acho legal compartilhar essa ideia com vocês para que isso sirva de inspiração, de experiência, de aprendizado para outras pessoas. Eu adoro sentar na frente do sofá e assistir várias pessoas que abriram um negócio, que deram certo, ou talvez que não deram certo, mas que acabam contando a sua experiência de como foi, né? A parte do processo também eu acho muito legal. Então, e aí eu vou partir para aquele clichêzinho básico que é: se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, porque além da gente estar fazendo esse negócio, a gente quer trazer os conteúdos aqui, a gente sabe que é legal compartilhar a experiência, compartilhar conhecimento, e querendo ou não, isso, né, dá um trabalhinho pra gente fazer as edições dos vídeos, então nos ajudem curtindo, se inscrevendo, e se quiserem compartilhar a nossa história, enviar para algum amigo, alguma outra pessoa para acompanhar também, vai ser muito legal. Tchau!